Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, aos famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos será lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por
mais uma vez estarmos na tua casa te louvando, Senhor, no primeiro culto do ano de 2017. Nós sabemos que se nós chegamos até aqui é porque o Senhor nos sustentou, o Senhor até aqui nos ajudou, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, meu Pai. Obrigada, meu Pai, pelos irmãos que dedicaram ante seus dízimos e suas ofertas. Obrigada porque o Senhor continuou cuidando de nós durante todo este ano. O Senhor nos deu o alimento, meu Pai, o Senhor nos deu saúde. Nós agradecemos muito, meu Pai, ao Senhor por todas essas coisas, Senhor. Essa nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos meditar com os irmãos em um texto que já foi alvo de meditação nos nossos cultos dominicais noturnos, na ocasião em que nós estávamos fazendo a exposição bíblica da segunda carta a Timóteo. Hoje é uma ocasião especial em que nós vamos estar dando posse aos irmãos, então fiz eu questão de estar trabalhando com os irmãos esse texto. Vai ser uma meditação breve, clara, objetiva, principalmente você, que estará ocupando o seu cargo nesse ano de 2017. E os demais que não foram indicados para nenhum cargo, mas que também deverão trabalhar para Jesus Cristo em mais esse ano. Esteja atento a essa mensagem. Esteja atento ao que o Espírito Santo de Deus tem a falar ao seu coração. Receba com mansidão a palavra de Deus que, mais uma vez, será lançada em sua vida nessa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Peço aos irmãos que, em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé. O texto será projetado aqui no Data Show também, mas não deixe de abrir a sua Bíblia e de compartilhá-la com aquela pessoa que está do seu lado. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 4, 5 e 6. Estímulos ao trabalho árduo da fé. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 4 a 6. Meus irmãos, logo, logo nós estaremos lançando a nossa campanha de missões locais, viu? Nós não nos esquecemos. No nosso primeiro culto administrativo, nós votaremos os alvos para as campanhas de missões esse ano. E assim que esse alvo estiver estabelecido, nós então iniciaremos as campanhas de missões. E a primeira delas, a campanha de missões locais, que tem um prazo de duração um pouco menor, tendo em vista que logo, logo nós começamos a campanha de missões mundiais. Mas nós não estamos esquecendo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos de 4 a 6. Estímulos ao trabalho árduo da fé. A palavra de Deus nos diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Vamos ler novamente, meus irmãos? Agora vamos ler todos juntos, olhando aqui para o telão, para nós fazermos uma leitura uníssona. Vamos lá? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez podermos meditar nas Escrituras Sagradas aqui no templo da Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Peço ao Senhor que me use como instrumento em Tuas mãos nessa noite, mais uma vez, para transmitir, meu Pai, ao coração de todos aqueles que aqui estão presentes, a verdade da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu quem fale, mas sim o Teu Espírito Santo através de mim. Que a semente desta palavra, que nessa noite estará sendo lançada no coração de cada um daqueles que aqui estão, possa encontrar nestes corações um terreno fértil, onde ela brotará, crescerá e gerará frutos dignos de arrependimento. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos.
Meus irmãos, mais um ano se passou. Ontem, meus irmãos, ali na vigília de virada que nós realizamos ali na cidade de Santo Antônio da Barra, eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos a mensagem ali de Atos, capítulo 1, em que Jesus Cristo, em que a palavra de Deus, melhor dizendo, nos faz a promessa de que um dia Jesus Cristo retornará a esta terra, da mesma forma que aqueles homens, que aqueles discípulos, viram Jesus subir aos céus 2000 anos atrás. Nós veremos da mesma forma Jesus Cristo vindo dos céus para buscar aqueles que verdadeiramente nele creem. É para isso, meus irmãos, que nós vivemos. Você pode ter uma sorte de objetivos, de planos e de projetos na sua vida. De fazer uma faculdade, de trabalhar, de fazer isso, aquilo. Mas para você, enquanto cristão, enquanto filho de Deus, o maior propósito, o maior objetivo, a maior razão da sua vida deve ser a de se encontrar com aquele que você chama de Senhor, de Salvador, de Mestre. Nós vivemos para o dia em que nos encontraremos com Jesus Cristo. Como nos diz o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Esse, meus irmãos, deve ser o objetivo de vida de todo verdadeiro cristão. Enquanto, irmão Cleiton Coelho, esse dia não chega, enquanto, irmão Odair, Jesus não retorna, ou enquanto nós não morremos para nos encontrarmos com o nosso Senhor, fato é, meus amados irmãos, que Jesus Cristo nos deixou a ordem, em Mateus capítulo 28, de ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele tem nos ordenado. E o próprio Jesus nos promete, e eis que estarei convosco dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, se nós podemos sintetizar a mensagem que Jesus Cristo, a ordem que Jesus Cristo nos deixou lá em Mateus 28, essa ordem foi a seguinte: enquanto eu não retornar, enquanto vocês não se encontrarem comigo pessoalmente, o que vocês devem fazer como meus discípulos, como meus filhos, como meus embaixadores nessa terra, é trabalhar. Nós acabamos de cantar aqui um hino do cantor cristão, cujo título é Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Jesus Cristo, meus amados irmãos, espera que cada um de nós, irmã Ednete, até o dia em que nós nos encontraremos com Ele, seja na volta dele, seja no dia em que nós morrermos, mas até o dia, irmão Áureo, em que nós nos encontraremos com Cristo, o que Jesus Cristo espera de mim e de você é que nós trabalhemos. Meus amados, eu já disse isso inúmeras vezes aqui, desse mesmo púlpito, ou desse púlpito menor, nas classes de escola bíblica dominical. Não existe um único filho de Deus na face da terra que não tenha uma vocação, que não tenha um dom, que não tenha um talento. Se você ainda não descobriu o seu, trabalhe e descubra. Porque é inadmissível que um filho de Deus, no pleno gozo de sua salvação, não exercite o talento, o dom, a vocação que Deus lhe concedeu. Talento escondido é talento retirado. Na parábola dos talentos, meus amados irmãos, Jesus Cristo nos narra a alegoria de um homem que, recebendo um talento de seu senhor, ao invés de trabalhar para multiplicá-lo, por temer este senhor, preferiu escondê-lo. Quando este senhor retornou, este servo inútil e infiel
apresentou este talento que ele havia escondido, e a resposta do Senhor a ele foi dura: servo mau e infiel. Até mesmo aquilo que você não tem, lhe será tirado. É isso, meus amados, que acaba acontecendo quando nós não trabalhamos para Cristo. É isso, meus amados irmãos, que acaba acontecendo quando nós não exercitamos as nossas vocações. Deus tira o talento, o dom que o Espírito Santo nos concedeu, e nos tira inclusive aquilo que nós não tínhamos. Porque é inadmissível que alguém que se julgue discípulo de Cristo viva nessa terra sem trabalhar arduamente pela fé que Deus lhe concedeu. Meus irmãos, homens e mulheres morreram para sustentar essa fé. Homens e mulheres continuam morrendo ao longo de toda a terra para defender esta fé. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Ser cristão, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito mais que carregar um título, é muito mais do que ter um nome inscrito num hall de membros. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, é trabalhar para Ele com total obediência, com total comprometimento, com total dedicação. E nessa noite, meus amados irmãos, eu escolhi esse texto, meus irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, porque as cartas de Paulo a Timóteo, meus irmãos, e nós já estudamos essas cartas aqui, as cartas de Paulo a Timóteo, meus irmãos, estão dentre aquelas que são chamadas no Novo Testamento de cartas pastorais. Timóteo era discípulo de Paulo, era um jovem pastor. E Paulo, ao escrever essas duas cartas, ele instrui, ele orienta Timóteo no seu jovem ministério, nas dificuldades que ele haveria de enfrentar, mas na posição firme que ele deveria adotar, porque ele, enquanto filho de Deus, enquanto vocacionado de Jesus, não podia titubear na fé. Nós, meus amados irmãos, enquanto líderes na igreja, nós não podemos titubear na nossa fé, porque as pessoas que estão à nossa volta nos veem como exemplo. Eu estou aqui, meus amados irmãos, com a lista, com todos os nomes que foram indicados e que ocuparão os diversos cargos de direção e apoio no ano de 2017. Vocês que estão com os nomes nessa listagem, meus amados, saibam vocês que vocês são vistos como exemplo perante a igreja. E se vocês são vistos como exemplo, isso significa, meus amados, que os seus bons passos servirão de bons exemplos, mas os seus maus passos servirão de maus exemplos. A quem muito é dado, meus amados, muito será cobrado. Quando esta igreja se reuniu e resolveu indicar o seu nome, a primeira coisa que nós fizemos antes de começar aquela reunião foi orar a Deus, pedindo a Deus que, por meio do seu Espírito Santo, nomes idôneos e fiéis fossem indicados. Então a indicação aqui não é simplesmente da Segunda Igreja Batista. A indicação aqui é do próprio Espírito Santo de Deus, que reconhece em cada uma dessas pessoas a vocação, a capacidade necessária para exercer o seu dom. Isso, meus irmãos, é uma honra. Isso, irmã Ednete, é um privilégio. Agora, isso não significa, para aqueles que não têm os seus nomes inscritos aqui, que você também não tem responsabilidade de trabalho. Pelo contrário, os nomes que aqui estão foram indicados para posições de liderança, mas líder algum existe sem liderados. Nenhuma liderança pode ser exercida sem os seus devidos auxiliares, sem pessoas
verdadeiramente comprometidas com os líderes, que estejam dispostas a ajudar e a trabalhar tanto quanto o líder. Então, mesmo você, que não tem o seu nome listado aqui, você também tem uma vocação. Você também recebeu um dom da parte de Deus. Você também precisa trabalhar. E no texto de hoje, meus irmãos, Paulo, instruindo Timóteo sobre as dificuldades do seu ministério. Em nenhum momento, meus irmãos, a Bíblia diz que liderança cristã é fácil. Nós temos, meus amados irmãos, na igreja moderna, nos dias de hoje, vários cargos, desde o pastor até o zelador, até multimídia, sonoplastia, ministério de música, diaconia. São várias as funções, são vários os ministérios, são vários os trabalhos. E não há, meus amados irmãos, biblicamente falando, hierarquia entre eles, porque todos nós somos servos de Jesus Cristo. Todos nós servimos com o melhor de acordo com o nosso dom, com a nossa vocação. Em nenhum destes ministérios, meus irmãos, existe facilidades. Para quem canta, não é fácil. Para quem mexe numa mesa de som, não é fácil. Para quem zela pela igreja, limpando os bancos, o chão, as salas e tudo, não é fácil. Para quem prega, para quem instrui, a tarefa também não é fácil. Para quem é diácono e serve, a tarefa não é fácil. Para quem lidera os embaixadores do rei, as mensageiras, para quem dá aula nas escolas bíblicas, a tarefa não é fácil. Não existe uma única função dentro do cristianismo que seja fácil, porque lidar com pessoas é extremamente difícil. Agora, meus amados, nós precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus em nós que nos capacita a realizar essa obra. E se é de fato esse Espírito que nos capacita, nós não podemos desistir, nós não podemos esmorecer, e muito menos podemos fazer de qualquer forma. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ai daquele. Você tem um dom. Você tem uma vocação. Exercite essa vocação dando o seu melhor. Nesse texto, meus amados, Paulo ele utiliza 3 analogias para deixar claro a Timóteo, que era um jovem pastor, que ele enfrentaria muitas dificuldades no ministério, mas que nem por isso ele deveria se entristecer. Pelo contrário, ser um vocacionado, independentemente da vocação. E aqui, meus irmãos, cabe fazer um esclarecimento. Quando nós falamos de vocação, meus amados, muitos pensam, irmão Álvaro, que nós estamos falando de pastores missionários. Meus irmãos, vocação é chamado da parte de Deus para exercer um determinado dom. E quando nós falamos de dom, nós não estamos falando apenas de pastores ou missionários. Quem mexe no som tem um dom. Quem canta tem um dom. Quem zela pela igreja tem um dom. Quem serve tem um dom. Quem ensina tem um dom. Tudo isso é vocação, meus amados. E em todas essas vocações há sim dificuldades. Mas essas dificuldades não devem nos fazer entristecer. Porque seja qual for o seu dom, para você deve ser uma honra e um privilégio servir a Jesus Cristo. Amém? Se você tem considerado o seu dom, o seu talento como um enfado, é porque verdadeiramente você não é um vocacionado. Eu não estou aqui, meus irmãos, por mera obrigação. Por ser ou não ser remunerado pela igreja.
Eu estou aqui, meus irmãos, porque eu recebi de Deus um dom. E enquanto eu tiver vida nessa terra, eu cumprirei com esse chamado. Você está aqui porque você também recebeu um dom. E você não pode esconder esse talento. Você terá muitas decepções. As pessoas, na maioria das vezes, não vão reconhecer o seu trabalho. Se você espera reconhecimento humano dentro da igreja, é melhor você procurar outro caminho. Porque você não terá. O único reconhecimento, meus amados, que nós devemos esperar é de Deus. Porque como nós vamos ver nesse texto, Ele nos arregimentou. E é a Ele que nós devemos prestar contas. São 3, meus irmãos, as analogias que Paulo utiliza nesse texto. Pode apagar essas de cima aqui, irmão? A primeira analogia, meus irmãos, que Paulo faz nesse texto é a analogia do soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meus amados, nós fomos chamados por Deus para tomar parte numa batalha espiritual que se estende do dia em que nós nos convertemos até o dia da nossa morte. E a partir do momento que nós entramos nessa batalha, meus irmãos, nós, logicamente, temos inúmeras coisas para fazer enquanto seres humanos normais nessa terra. Mas a que deve, irmã Diandra, estar em primeiro lugar em nossas vidas, deve ser a de agradar aquele quem nos arregimentou. Você pode ter que cumprir horário no seu trabalho. Você pode ter que cumprir horário na sua igreja. Você pode ter que cumprir horário na sua escola. Você pode ter que cumprir inúmeras tarefas na sua família. Mas antes disso tudo, em primeiro lugar, você deve satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Porque se você não conseguir obedecer em primeiro lugar a Deus que te colocou nessa batalha, você não terá sucesso em nenhuma das outras áreas da sua vida. E depois não adianta chorar. Se você de fato foi chamado por Deus, se você de fato é um eleito de Deus, se você de fato é um salvo por meio da fé em Jesus Cristo, o seu objetivo principal é agradar aquele que te arregimentou. Você foi chamado por Jesus? Você foi chamada por Jesus, Catrine? Você foi chamado por Jesus, doutor Gesmar? A senhora foi chamada por Jesus, irmã Maria? É a senhora mesma, Maria? Né? Sim! Temos que falar com convicção, meus irmãos. Porque se nós não conseguimos transparecer certeza para nós mesmos, como é que nós vamos transparecer essa certeza e essa convicção para as pessoas que estão lá fora? Você foi chamado por Jesus? De verdade? O seu objetivo principal é agradar aquele que te arregimentou. Todas as demais coisas na sua vida são secundárias. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas, as necessárias, vos serão acrescentadas. Amém? A segunda analogia, meus amados, que Paulo nos faz. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Irmão Áureo, você que é um atleta, fazedor de trilha, o irmão sabe muito bem que existem regras no seu esporte.
E se você não seguir essas regras, as consequências podem ser duras. Desde tombos a fraturas a coisas piores. É ou não é verdade? Quando Paulo, meus irmãos, escreveu esse texto, ele estava tendo em mente os Jogos Olímpicos que eram realizados na Grécia daquela época, em Atenas naquela época. E a figura principal que Paulo estava levando em conta aqui, meus irmãos, era a figura daquele velocista que, ao se posicionar na linha de partida para correr, ele se posiciona totalmente concentrado, sabendo exatamente de todas as regras que ele precisa cumprir, porque se ele desconsiderar a menor dessas regras, ele pode ser desclassificado. E a partir do momento que ele escuta preparar, ele só se foca no alvo, só se concentra na linha de chegada e então parte completamente focado para cumprir com o seu objetivo. Ele não olha para a esquerda, ele não olha para a direita, ele se foca na linha de chegada, porque aquele é o seu objetivo. Ele precisa estar atento aos menores detalhes, desde medicamentos simples que nós estamos acostumados a tomar, que eles não podem tomar para não serem pegos em exames antidoping, até regras das mais exigentes, que se forem descumpridas, poderão ocasionar a sua desclassificação. Em outras palavras, meus irmãos, um atleta, para ser campeão, irmã Ednete, ele precisa ser disciplinado. Nós, meus irmãos, também temos uma regra para cumprir, enquanto soldados de Cristo. Essa é a nossa regra. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O meu povo morre, porque lhe falta o conhecimento. Esse é o nosso manual. Aqui estão as nossas regras. Se nós as seguirmos, nós seremos coroados ao final. Se nós não observarmos estes mandamentos, nós ficaremos pelo caminho. Seremos desclassificados. Amém? A última analogia, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos faz nesse texto. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele dá uma boa notícia para Timóteo. Depois de dizer para Timóteo, Timóteo, você é um soldado de Cristo. Portanto, o seu objetivo é satisfazer aquele que te arregimentou. Timóteo, você é como um atleta. Se você não jogar de acordo com as normas, você será desclassificado. Depois de passar essas instruções a Timóteo, dando a ele a orientação necessária para o trabalho árduo na fé, Paulo então diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Em outras palavras, meus irmãos, aqueles que trabalham na seara de Cristo serão, irmão Odair, os primeiros a participar dos frutos abençoadores que essa seara produzirá. Participar da obra de Cristo, trabalhar na obra de Cristo, meus amados, nos traz dores, mas também nos traz excelentes frutos. E você, que está disposto a trabalhar nessa obra, será também o primeiro a participar, juntamente com Cristo, em todos estes frutos. O trabalho da fé, meus amados irmãos, é árduo, mas produz frutos espirituais riquíssimos, que não podem ser comparados
a maior e a melhor das bênçãos que um ser humano pode usufruir na face da terra. E você, que é um trabalhador fiel na seara de Jesus, será também o primeiro a participar desses frutos. Amém por isso? Meus amados, com essa mensagem, meus irmãos, eu espero sinceramente estimular todos os membros e congregados desta igreja que verdadeiramente são salvos em Cristo Jesus e que devem se comprometer com Deus, com a igreja e com a palavra, exercitando o dom que receberam do Espírito Santo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Nunca se esqueça, no serviço de Jesus, você precisa se considerar feliz e não uma pessoa triste. No serviço de Cristo, nós devemos trabalhar por alegria e não por mera obrigação. Se você foi chamado por Cristo, trabalhe. Porque como nos diz o nosso velho e querido pastor Carvalho, quem trabalha não tem tempo de dar trabalho. Tudo que a obra de Deus não precisa é de gente para dar trabalho. Nós já temos um que nos dá muito trabalho, e o nome dele é diabo. Não se transforme você em um servo de Satanás, atrapalhando a obra de Cristo e da sua igreja, quando na verdade você deveria ajudar e dar o seu melhor. Amém? Só reforçando, quarta-feira, 8 horas da noite, culto de estudo bíblico e oração. Sábado, 8 horas da noite, culto da juventude. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E no domingo, às 8 horas da noite, culto dominical noturno. Vocês que nos visitaram são, para nós, mais que bem-vindos. E nós esperamos vê-los novamente nessas demais programações. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Temos 365 dias pela frente. Ou é 366 esse ano? O ano é bissexto? Então é 365. 4? Não, gente, vamos contar para 365 mesmo. Vamos deixar nada de fora, não. 365 dias, porque hoje ainda não completou. Pois é, mas ainda tem dia ainda. 365 dias para você trabalhar para Cristo. Amém? Faça bom uso do dom que Ele te concedeu. Feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse culto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que agora, Senhor, Tu possas nos levar em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso. E também uma semana abençoada em Tua presença. Que nós não percamos nenhuma oportunidade de anunciar o Teu amor e as boas novas de salvação de Jesus Cristo a todas as pessoas que estiverem à nossa volta. E que nós possamos também convidar essas pessoas para conhecer as atividades desta igreja que nós tanto amamos, a Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Leva-nos agora de volta aos nossos lares em paz e em segurança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. No serviço do meu rei eu sou feliz.
feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei.